Salve nação, salve, salve a todos vocês. No vídeo de hoje, neste vídeo agora, vamos falar de Jorge Igor e sua despedida da Esporte Interativo da TNT Sport. Jorge Igor, para mim, o maior ou um dos maiores narradores de futebol da nossa geração, do nosso tempo. Concorda comigo? Deixa nos comentários. Não concorda? Deixa nos comentários também. E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com o maior número de pessoas para que possam vir assistir esse vídeo, porque aqui nós não iremos falar de São Paulo hoje, vamos falar de Jorge Igor e sua despedida da Esporte Interativo, beleza? E rumo a 500 inscritos, assim como ele diz lá no canal dele. Muito legal, né? Então vamos lá. Jorge Igor, ele fez dois vídeos, galera. O primeiro vídeo intitulado Despedida e o segundo vídeo VSR, Vitor Sérgio Rodrigues. É isso mesmo, um outro cara sensacional. Esses dois vídeos somados dão mais de 1 hora de vídeo, dois vídeos super emocionantes. Eu me emocionei ao assistir esses dois vídeos, porque, porra, a gente se comove com um cara que veio da humildade, o cara que veio de baixo, trilhou o caminho, subiu com o seu próprio esforço, seu próprio trabalho, sem precisar de pisar em ninguém. Cara, sensacional a carreira do Jorge Igor. Eu gosto muito dos vídeos dele, acompanho ele diariamente, gosto muito das opiniões dele, apesar de não concordar com todos, porque também, né, não dá para concordar com todos, ninguém concorda comigo 100% também, isso faz parte, do jogo, tamo junto. É isso aí, beleza? Então, galera, Jorge Igor entrou na Esporte Interativo em 2007. Lá em 2007, ele, um pouco antes, em 2006, ele fala que trabalhava numa rádio. A rádio se chamava Rádio Brasil. E ele fazia rádio, galera, no Rio de Janeiro e tal, aquela coisa toda. E aí ele foi convidado por alguns amigos e tal para fazer parte de um projeto, para participar de alguns testes e tal, e fazer entrevistas e tudo, e ele aceitou. Ele fez um freelance a primeira vez para esse primeiro projeto, o cara gostou e depois convidou ele para participar, mas primeiro precisaria fazer alguns testes com ele e entrevistas, beleza. Ele conta, cara, chorando no vídeo, isso é emocionante, porque o cara é humilde pra caramba. O Jorge Igor, ele é um cara, me passa muita humildade, é um cara tranquilo, calmo, até na hora de criticar ele é um cara extremamente tranquilo, comedido no que fala. Então ele foi chamado para fazer uma entrevista e ele disse que foi ao guarda-roupa dele e ele escolheu a melhor camisa social que ele tinha, que era uma camisa amarela. Ele disse que não tinha muita roupa legal, era, né? Até porque ele disse que a situação financeira não era boa naquele tempo. E aí ele pegou uma camisa amarela social, ele contando assim, cara, emocionado, eu até me emocionei também, é muito legal. E ele disse que pegou essa camisa, cara, e foi com a cara e com a coragem. E aí ele conta toda a história de como ele conseguiu, como ele entrou na realidade na Esporte Interativo lá em 2007. Ele disse que ficou com medão do caralho de não dar certo e tudo. Ele queria continuar na rádio e na TV lá na Esporte Interativo. Ele até perguntou pra chefia dele se dava pra conciliar os dois. Aí o cara, poxa, não dá, Jorge, não dá, pô, aqui nós vamos ter muita coisa, vai ter muito trabalho e tal, não tem como, você tem que ficar aqui com a gente e tal. E ele disse que optou em ficar e ele disse que não se arrependeu. Foi a melhor decisão que ele tomou na vida, foi de ficar 100% integralmente à disposição da Esporte Interativo, de fazer parte desse projeto que estava iniciando. O cara é um cofundador praticamente da Esporte Interativo, que mais tarde viria a se tornar a TNT Sport. Cara, muito legal mesmo. E ele conta que na rádio ele ganhava muito pouco, cara, ele ganhava muito pouco. Então, assim, a situação financeira dele não era muito boa. E quando ele realmente foi contratado, depois de todos os testes que ele fez, inclusive quem fez a primeira entrevista com ele foi Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR. Ele conta assim, todo emocionado, ele fala com muito carinho do VSR, e ele fez essa primeira entrevista com ele para ele entrar para o quadro da TNT Sport. Era um embrião ainda de um projeto muito legal que estava iniciando ali naquele tempo, e aí ele foi entrevistado pelo VSR, muito legal quando ele conta isso, né? E aí ele disse que depois que ele entrou realmente em definitivo para Esporte Interativo / TNT Sport, ele disse que o salário dele, porra, melhorou assim muito, foi muito bom.
a melhor. Ele disse que, pô, não dava pra mudar de patamar e tal, ficar rico, aquela coisa toda, mas que, pô, ele praticamente dobrou o salário dele, ele ganhava, ele disse que, ele até falou em números, ele ganhava, quando ele foi contratado pela Esporte Interativo, ele, na carteira dele estava assinado com R$ 1.500, mas ali ele tirava em torno de R$ 1.200. Ele disse que melhorou assim muito, mas melhorou muito quando ele passou a receber esse salário. Poxa, muito legal. Ele fala com todo o brilho nos olhos, galera. Eu acho isso muito legal do Jorginho, porque, como eu já disse, volto a repetir, um puta de um profissional, um cara profissionalíssimo, gosta do que faz, põe emoção no que faz. Cara, não tem como dar errado. É muito legal isso, porque não tem como dar errado. E aí, ele disse que o chefe dele ali de primeiro momento, que montou as primeiras equipes lá na Esporte Interativo, foi o André Henning. O André Henning, que eu gosto pra caramba também das narrações dele, muito bom do caramba também as narrações do André Henning. E aí ele disse que demorou um ano, velho, pra transicionar da rádio pra TV. Ele não tava muito assim, não tinha pegado feeling, sabe? Ele tava meio perdidão. Muitas das vezes ele aumentava demais o tom, porque na rádio é muito mais rápido, você fala mais rápido, fala mais alto. E o André Henning muitas vezes baixa mais um pouquinho o tom. E ele perguntava, e aí, tá legal? Não, tá muito alto ainda, abaixa um pouco. E o André Henning foi dando essa ideia pra ele. O André Henning chegou pra ele e falou, olha, uma transmissão de TV é como se você estivesse batendo um papo com a galera, vai prendendo a galera, vai passando algumas informações e tal, batendo um papo. Na hora que tiver um contra-ataque de um jogo que se você estiver narrando, aí você põe mais ênfase, vai aumentando mais o volume, entendeu? Não é que nem rádio, que é tudo, né, muito rápido. Vai na manha, vai de boa. E ele disse que demorou um ano para transicionar da rádio pra TV, né? Incrível, incrível, velho. E o cara se adaptou muito bem, muito legal. E aí, ele contou uma outra história que eu achei muito bacana. Ele disse que nunca tinha andado de avião na vida. E a primeira vez que ele andou de avião foi proporcionado pela Esporte Interativo. Ele falou, cara, a primeira vez que eu andei de avião foi proporcionado pela Esporte Interativo / TNT Esporte. Ele nunca tinha andado de avião. Inclusive, ele contou uma história interessante, que quando ele foi fazer a primeira viagem dele de avião, ele perdeu o voo, porque ele disse que chegou bem cedo, bem antes do horário de embarque, e ele achou que com 5 minutos, 10 minutos podia embarcar e entrar e sentar, e não é bem assim, acho que é com meia hora, 20 minutos, meia hora, você tem que entrar, embarcar tudo certinho. E ele disse que perdeu o voo, hilário. E ele também fala que a primeira viagem para a Europa, quem proporcionou na vida dele foi a Esporte Interativo / TNT Esporte. Ele diz que nunca esquece dessas coisas que aconteceu com ele acha isso sensacional, que mudou realmente a TNT Esporte / Esporte Interativo / TNT Esporte, que às vezes a gente se perde, né? Porque mudou. Eu gostava muito de Esporte Interativo. Ele diz que tudo que ele tem hoje, ele agradece muito, mas muito mesmo, a Esporte Interativo, a TNT Esporte, porque ele diz que, cara, sem isso, talvez a vida dele tinha tomado outro rumo, ele não sabe o que poderia ter feito, ter acontecido na vida dele, até mesmo o casamento dele, a filha dele, ele fala com tanto amor da Esporte Interativo e da TNT Esporte, que ele coloca a vida pessoal dele, a vida toda dele estava ali dentro, né, cara? Então, é muito legal. Ele trabalhou por 18 anos, diz que recebeu tudo certinho, tudo em dia, nunca faltou o pagamento, nunca atrasou, não tem que reclamar de pagamento, né? Ele disse que fez bastantes amizades ali dentro da TNT Esporte, da Esporte Interativo, e ele nunca vai esquecer isso. E ele também fala da narração do gol do Lucas, que foi a maior narração que ele fez de um gol histórico, antológico de Champions, né? Aquele gol que o Lucas fez, se eu não me engano, foi contra o Ajax, numa semifinal de Champions, acho que foi semifinal de Champions, que o Lucas sai driblando todo mundo e faz um gol assim espetacular, e ele faz uma narração, eu assisti essa narração. O Lucas, que hoje joga no nosso tricolor, ele se emocionou quando viu a narração do Jorge Igor. Porra, essas TVs perderam demais, cara, o Jorge Igor, perderam por muito tempo, né? Deveria ter narrado mais jogos importantes, finais, final de Champions, deveria ter narrado mais vezes. Aliás, acho que ele nunca narrou uma final de Champions em loco, né? Como ele sempre diz. Ele narrou a semifinal da Champions de 2025 entre Inter de Milão e Barcelona, que foi um 4-3 emocionante e histórico, uma das maiores semifinais que ele mesmo fala, né? De Champions. Então, assim, perderam muito tempo. Perderam
um profissional por muito tempo como o Jorge Igor. Mas chegou a cereja do bolo onde eu queria falar. Ele não confirmou nada e ele disse que vai passar mais detalhes em próximos vídeos que ele for fazendo e postando. Saiu aí um rumor, não sei se é verdade, como eu disse, ele não confirmou nada. Parece que a Globo quer contratar ele, ou já contratou ele. E eu confesso para todos vocês, eu não gosto da Rede Globo. Não gosto de verdade, não gosto da programação da Rede Globo. A única coisa que ainda consumo, que eu ainda vejo na Rede Globo, é futebol. E, sinceridade, rapaziada, aguentar aquele narrador Luiz Roberto e Renata Silveira, irmão, não dá, cara, não dá. São duas narrações muito ruins, para dizer o mínimo, né? Muito ruins essas narrações, tanto do Luiz Roberto quanto da Renata Silveira. Mas se a Globo contratou, de fato, Jorge Igor para o quadro de narradores da TV Globo, vai mudar de patamar. Porque eu, já não gostando da Rede Globo, já assisto futebol. Imagina Jorge Igor narrando futebol aos domingos, às 16 horas da tarde, às quartas-feiras, 21h30. Porra, sensacional, irmão. Aí eu digo, a Rede Globo muda de patamar, mas muda assim completamente, irmão. Vai ter um puta do narrador e pode botar como narrador principal, porque aí, meu amigo, é sucesso de audiência, certeza. Porra, eu que não gosto de vocês, Rede Globo, eu vou assistir ainda mais futebol, e mesmo não gostando da Rede Globo, já consumo futebol. Com o Jorge Igor, puta que pariu, um dos melhores, se não for o melhor da nossa geração. Vai estar bem servido a Rede Globo. Checkmate, contratou bem, se isso for verdade. Vamos esperar ele, que ele vai trazer nos próximos dias, nos próximos vídeos que ele postar, ele vai trazer mais detalhes. Então, rapaziada, gostaram do Jorge Igor, talvez indo pra Rede Globo? Gosta do Jorge Igor como narrador? Porra, é fenomenal, irmão. Se tu não gosta, beleza, eu respeito a tua opinião. Mas, puta que pariu, velho, a Rede Globo vai mudar de patamar. Gosto muito também do Bruno Formiga. Ele, no segundo vídeo, antes de falar do Bruno Formiga, no segundo vídeo que ele fala do Vitor Sérgio Rodrigues, do VSR, porra, ele se rende. Ele diz que o VSR, pô, é o irmão que ele não teve, porque ele foi criado com a ausência do pai, ele se emociona, fala, chora. Ele fala assim com muito amor, com muito carinho do Vitor Sérgio Rodrigues. Sensacional. O Vitor Sérgio Rodrigues comentou no vídeo dele dizendo que iria fazer um vídeo resposta, mas não daria conta, senão ele ia chorar o vídeo inteiro. Ele iria chorar o vídeo inteiro, então ele disse que não daria conta e fez um comentário no último vídeo do Jorge Igor, intitulado VSR. Porra, sensacional, velho. Sensacional o Jorge Igor, irmão. O Jorge Igor e o próprio VSR, sensacional. E como eu ia dizendo, gosto muito do Bruno Formiga também. Bruno Formiga, que tinha um quadro lá na Esporte Interativo, Opiniões que Você Não Pode Ter, uma coisa assim, porra, muito legal. Ele fez vários vídeos assim que eu assisti, não só desse quadro, mas de outros. Ele falou sobre rebaixamento do São Paulo, acho que foi em 90 ou 91, quando o São Paulo, entre aspas, foi rebaixado no Paulistão, mas o regulamento da época não previa rebaixamento, descenso naquele ano, e os rivais ficam loucos, dizendo que São Paulo já caiu no Paulistão, beleza. Como ele também fez um vídeo falando do Palmeiras, e na época a galera tinha um sentimento que o Palmeiras tinha sido campeão mundial e é o primeiro campeão mundial, beleza, contestado, mas beleza. Eu gosto muito também do Bruno Formiga, que eu, com certeza, acho que nesses dois vídeos ele não falou do Bruno Formiga, mas o Bruno Formiga é um cara sensacional também, da Esporte Interativo, da TNT Esporte. Mas é isso aí. O vídeo que eu queria comentar e opinar era isso. Jorge Igor indo para a Rede Globo. Saiu da Esporte Interativo depois de 18 anos de caminhada. Eita, pô. Uma vida, né, galera? Ele fala que aprendeu tudo lá. Aprendeu tudo. Tudo que ele sabe, tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, todas as experiências que ele conquistou, ele aprendeu dentro da Esporte Interativo / TNT Esporte. Tomara que agora narre jogo de Copa do Mundo, narre final de Champions, porque a última que ele narrou, irmão, a semifinal em loco, que ele estava lá, na Itália, narrando Inter de Milão e Barcelona, puta que pariu, sensacional, velho. Na moral, que narrador top. As TVs perderam por esse tempo todo, mas parece que a Globo deu um tiro certo, agora acertou, meu irmão. Vamos ver se isso vai se concretizar.
Jorge Igor, parabéns para você, bela caminhada, bela história, bela carreira, parabéns, você é merecedor de tudo isso, porque você é um cara sensacional, um cara humilde, veio de baixo, galgou tudo isso aí, subiu com esforço próprio, sem precisar de pisar em ninguém, muita gente te ajudou e você reconhece, o mais bonito é que você reconhece todas as pessoas que te ajudaram, isso não tem preço, é sensacional, é caráter, irmão, caráter. Caráter não se compra, você nasce com ele, beleza? Deixe os seus comentários, mais uma vez dizendo, deixe seus comentários, deixe o seu like, o que você acha do Jorge Igor, né? Vá lá, assista os 2 vídeos dele, se você não teve a oportunidade de assistir, vá no canal dele e assista. 2 vídeos sensacionais, fenomenal, muito bom mesmo. Deixa nos comentários, gosta do Jorge Igor como narrador? Até mesmo opinativo, que ele tem um canal de opinião, igual o nosso aqui, opinião e torcedor? Lá ele deixa o torcedor mais de lado, ele dá mais a opinião dele e analisa jogos. Aqui é mais na brutalidade, loucura total. Tá de boa, irmão? Tá de boa. Aqui é assim mesmo, beleza? Deixa nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like, rumo a 500 inscritos, como ele diz lá, rumo a 500 inscritos. Pô, me ajuda, porra. Tamo junto, viu? Forte abraço. Já deixa nos comentários a sua opinião sobre o Jorge Igor. Porra, 18 anos, não é 18 dias, né? É uma caminhada que ele teve aí. E o que eu acho mais legal, saiu deixando portas abertas e fazendo muitas amizades. E boa sorte na sua caminhada, Jorge Igor, nessa nova empreitada da sua vida, beleza? Aqui, Planalto Tricolor, eu, Rogério, desejo a você, porque é um puta de um profissional narrador foda, irmão. Foda. Muito melhor do que muita gente tem por aí. Nós já citamos 2 aqui nesse vídeo, beleza? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E amanhã ou hoje, não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, falaremos pré-jogo, Sport do Recife e São Paulo, obrigação do nosso tricolor ganhar, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.